galerinha do Liceu Catarinense Terceirão, professor Douglas com mais uma aulinha de história aí para vocês. Pessoal, a gente vai entrar numa apostila nova, no caderno 15, só que assim, o caderno 15, o primeiro módulo dele ali é sobre a Era Vargas. E a Era Vargas nós já trabalhamos antes de entrar nos governos populistas, porque eu não podia deixar de falar de Getúlio Vargas para entrar nos outros governos populistas. Então nós já trabalhamos bastante a Era Vargas. Vocês vão ver que no início da apostila de vocês ali vai falar do governo provisório, que nós já falamos em outra aula, que é aquele primeiro momento que ele assume de forma provisória. Vai falar do governo constitucional, que é depois que tem as eleições de 34, que daí ele assume de forma legal, né, e agora ele está dentro da lei. E depois vem em 37 o Estado Novo, de 37 a 45, que é aquele momento que Getúlio Vargas aplica o golpe e aí é um governo ditatorial ou Estado Novo. Então, como nós já falamos sobre tudo isso, hoje a gente vai falar sobre a cultura de massa na Era Vargas. Isso a gente não falou muito. Quando a gente falou da Era Vargas, a gente falou mais do que ele fez em relação à política, do crescimento que teve o Brasil nesse momento, nesse período da Era Vargas, mas hoje a gente fala da cultura de massa na Era Vargas. Professor, começa explicando para nós cultura de massa. O que é isso? Gente, o nome já diz, tá? É a cultura que vai influenciar todos. É um padrão impresso na sociedade que todos vão seguir, né? Um padrão cultural que vai ser impresso dentro da sociedade e que agora todos vão seguir esse mesmo padrão. Separei alguns tópicos aqui para vocês e a gente vai discutir sobre cada um desses tópicos. Pode ir pá, galera? É nóis? Vamos lá! Criação da hora do Brasil. Lê, 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 oh, lê, 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 oh. Tan, dan, 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 dan. Voz do Brasil! Provavelmente, se vocês já andaram de carro com o pai de vocês, bem naquele horário que antes era das 7 às 8, que é o horário do programa Voz do Brasil. Provavelmente vocês já ouviram. Eu não sei ainda o porquê. Lógico, hoje, gente, era no horário nobre, das 7 às 8. Hoje, as rádios já podem optar. Há pouco tempo que isso aconteceu, tá? De colocar em outro horário a Voz do Brasil. Foi um programa de rádio que foi criado lá na Era Vargas. Eu não sei por que até hoje tem, porque ninguém... Quem que ouve no rádio Voz do Brasil, gente? Eu sei quem ouve. Meu bisavô, que já nem é vivo mais, nem ouve mais a gente. Ninguém ouve, é muito chato. O Congresso Nacional abriu as portas, blá blá blá. Gente, parece que a abertura é a mesma da época de Getúlio Vargas. Parece que eles não mudaram nada na configuração do programa. Mas existe até hoje e era um programa o quê? Para divulgar os feitos do governo, para divulgar como ele era um governo populista, para divulgar para a população aquilo que o governo estava fazendo. Hoje mudou um pouco a característica da Voz do Brasil. Hoje ele fala o que está acontecendo no Congresso, no jurídico, no executivo, enfim, no legislativo. Hoje é mais um resumão do que está acontecendo na política brasileira. Mas a criação da Hora do Brasil para promover a imagem do presidente. Tá? Aí a gente vê o que ali? Programas de TV, rádio e festivais de música. Isso influencia muito na cultura, tá, gente? Ó, difusão de programas de auditório, musicais e novelas na rádio. Professor, novela na rádio. Gente, você imagina que na época a TV não tinha chegado no Brasil ainda, tá? A TV só vai chegar no Brasil depois da década de 50. Então, a distração que o povo tinha era o quê? Era a rádio. Era aquilo que eles tinham para se distrair. Aí, gente, imagina o tanto que eles não utilizavam a criatividade numa novela na rádio. E agora, Leonardo beija Antonieta, meu amor, beije. Daí você só vai usando a imaginação, era assim que eles faziam, tá? Eles utilizavam muito. Mas os programas de auditório, musicais e novela na rádio foi muito difundido. Era uma distração para o povo, era algo para distrair
a atenção do povo, até para não ficar muito em cima do governo. Criação do Instituto Nacional de Cinema, o INSE. O que acontecia? Eles queriam promover o cinema nacional. A gente sabe que o cinema brasileiro, né, gente, não é tão evoluído como as produções aí de Hollywood, né, como outras grandes gravadoras aí, ou países que, né, têm mais força, vamos dizer assim, no campo do cinema. Mas a criação desse instituto promovia os filmes nacionais. Nos cinemas tinha que passar pelo menos, tá, uma vez na semana, um filme nacional. Então, tudo isso já na era Vargas, tentando imprimir, né, tentando trazer o cinema nacional para um outro patamar. Tá? Proliferação de obras de arte, de literatura com temas nacionais. Como Getúlio Vargas ele buscava essa questão da identidade nacional, ele buscava essa questão do patriotismo, então ele começa a dar valor também para as nossas obras de arte. Ele começa a dar valor para a nossa literatura, tá? E aí ele incentiva muito nesse campo. Tá? Então nós falamos do TV, rádio, cinema. Influência dos Estados Unidos. Bem nessa época existia uma política que os Estados Unidos fazia, que era a política da boa vizinhança, que era para aproximar os países da América Latina, os países da América, né? Enfim, da América toda, ele queria aproximar, então era a política da boa vizinhança. Então, com essa política da boa vizinhança, nós fomos muito influenciados pela cultura norte-americana. O governo da época era Roosevelt, ele que vem com essa política para tentar trazer os países da América, né, mais próximos dos Estados Unidos. Lógico que com uma intenção aí, né, lógico, nós sabemos que tudo que os Estados Unidos faz é com segundas intenções, sem sombra de dúvidas. Tá? E, apesar de toda essa efervescência cultural, tudo isso que, né, na época de Vargas é impresso na nossa sociedade, a maioria das coisas também eram censuradas. Como assim, professor, censuradas? Gente, existia um departamento, tá, que era a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tudo aquilo que ia ser difundido nas rádios, de programa, de novela, qualquer coisa que eles iam difundir na rádio, tinha que passar por esse Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. Se não passasse, não podia ser transmitido. Se tivesse alguma coisa que falasse mal do governo, se tivesse alguma coisa que questionasse essa questão da identidade nacional, dessa impressão que o governo queria passar para as pessoas, a DIP acabava censurando e não deixava ser transmitido. Então, a cultura de massa no governo Vargas foi basicamente isso. E essa questão da influência dos Estados Unidos até hoje, né, gente? Nós temos essa influência cultural dos Estados Unidos, um país mais desenvolvido que acaba influenciando os países subdesenvolvidos. Então, assim, o que eu tinha para falar para a cultura de massa de Vargas é isso. Na próxima aula, nós já iremos entrar em Guerra Fria. Agora vem um temazinho um pouco mais interessante aí para nós. A gente vai falar sobre a Guerra Fria, tá? E a Era Vargas, Zé Fini. Não vou mais falar da Era Vargas. Qualquer dúvidas que vocês tiverem no fórum, entrem lá, questionem. E as atividades, que depois eu vou passar ali junto com a atividade, no portal ali, eu vou passar as atividades e eu só vou aceitar as atividades que estiverem dentro do campinho da atividade. Não vou aceitar no campo das mensagens mais e nem no fórum. Só vou corrigir aquelas que estiverem no campo próprio das atividades. Certo, pessoal? Aquele beijo no coração do professor Douglas para vocês do terceirão. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Logo, logo estaremos juntos. Força, pessoal. Fique em casa. Fui.